Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é empresário, cozinheiro, churrasqueiro, cofundador e curador do maior evento de gastronomia de fogo do Brasil. Direto de Amsterdã, olha só nossa primeira entrevista internacional. Ele que poderia estar no programa Shark Tank, que é o Hugh Hefner do fogo brasileiro, Gustavo Botino. Muito bem-vindo ao É Fogo, Botino. Hugh Hefner, ok. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela apresentação. Obrigado por colocar o É Fogo no ar, uma iniciativa muito bacana. E obrigado ao coitada da audiência que vai ter que ficar ouvindo aqui a gente falando um monte de abobrinha na próxima hora ou duas. Imagina. Hugh Hefner, independente das polêmicas, eu acabei de assistir uma série de documentários sobre ele e o cara tava metido em tudo. Eu falei, poxa, é uma boa. Um cara que tá atirando para todos os lados, se envolvendo empresarialmente com tudo, eu achei que era uma boa comparação. É ótimo. Eu não tô de hobby, hein? Só para esclarecer. Era uma boa. Hobby Cachimbão era uma boa. Hobby, cachimbo e duas playmates, né? É o clássico Hugh Hefner. Exato. O Botino, pra quem não te conhece, como você se apresenta, cara? Cara, eu me apresento de uma forma muito parecida como você me apresentou. Eu sou um empresário do setor de alimentação. Não fui sempre empresário do setor de alimentação. Eu, durante boa parte da minha vida, durante quase 20 anos, eu me dediquei a marketing e propaganda em multinacionais. Essas multinacionais, tipicamente multinacionais de varejo ou varejo de alimentação, e com elas eu tive a oportunidade de, enfim, conhecer muito do mundo corporativo e também de me frustrar bastante com esse mundo corporativo, e o que de alguma forma me levou a fazer o que eu sempre amei de paixão, que foi cozinhar, né? Então, hoje, além de empresário, eu sou cozinheiro, estou chefe de cozinha e tenho muita honra de ter criado um projeto que se provou muito bacana, que foi a Churrascada. Maravilha. E aí todo mundo tem uma história de vida com a gastronomia, né? De família e tudo mais. De onde vem a sua ligação? Qual que é a sua primeira lembrança com a culinária? Cara, eu não tenho aquela história clássica da vovó cozinhando no fogo no fogão a lenha, ou das receitas da mãe. Não tenho, tá? A minha infância, ela foi um pouco diferente dessa infância, talvez um pouco romantizada, né? Dos chefes de cozinha. Os meus pais, ambos profissionais liberais, trabalhando 14, 16 horas por dia. Então, a minha casa era uma casa de, vamos comer aí, entendeu? As grandes reuniões em volta da mesa não eram coisas muito frequentes, né? Então, assim, eu não tenho uma receita que o meu pai me passou, eu não tenho uma receita que a minha mãe me passou, muito menos da minha avó, né? Mas, por alguma razão, eu sempre me interessei, sempre me fascinei pela cozinha. E por conta dessa vida super atribulada dos meus pais, uma coisa que a gente fazia demais era comer fora de casa. E eu tive a sorte de, nesse processo, acabar conhecendo uma série de restaurantes muito bons no Brasil e fora do Brasil, de todos os tipos, o restaurante sujão e o restaurante que você só pode entrar de gravata. E isso, de alguma forma, foi me dando bastante referência e aumentando aquele interesse que, de novo, eu não sei de onde veio exatamente, né? A primeira vez que eu tenho, assim, como lembrança de eu ter cozinhado de menininho, né?
de ter cozinhado foi ainda escoteiro, enquanto, não sei o quanto que você conhece de escotismo, mas no escotismo você vai ganhando graduações, né? É um sistema muito parecido com o do Exército, né? E você vai se especializando em algumas atividades, né? Então tem o menino que sabe lá montar barraca, tem o outro que é especialista em dar nó, né? Eu fui para a cozinha do nosso grupo, né? Então, enquanto estavam todo mundo, outras pessoas estavam fazendo outras atividades, eu estava sempre cozinhando ao lado do meu chefe. O meu chefe era um cara que se chamava Dom Bolinha. O Dom Bolinha era um padre húngaro que já tinha para lá dos seus 70 anos de idade, eu devia ter uns 12 nessa época, e ele me punha para cozinhar junto com ele para 200 moleques, né? Então, apesar de eu ser de uma família italiana e ter comido muito bife à milanesa na minha vida, nas reuniões familiares, e adoro, acho que a primeira coisa que eu aprendi a cozinhar foi pão à caçadora, que é o pão feito no fogo vivo, frango à húngara, enfim, goulash, né? Então, talvez essa seja a primeira memória que eu tenho assim de infância, né? E depois um restaurante que a gente ia muito, praticamente todas as quartas-feiras a gente batia ponto num restaurante que, se não me engano, continua exatamente no mesmo lugar, Alameda Franca com Consolação, em São Paulo, que é a Osteria do Piero. A gente fazia o pedido, eu corria, sentava na boqueta e ficava olhando o trabalho do chefe Barbosa, que naquela época não se chamava de chefe, né? Era mestre cozinheiro, né? O mestre Cuca, e o Barbosa me entretia ali enquanto o nosso prato não estava pronto, e da faca do Barbosa eu ganhei meu primeiro corte no dedo. Então, muito boas lembranças desses momentos e, de novo, né, essas referências. Eu sou muito grato que, se na minha família a gente não tinha uma tradição culinária muito grande, a gente gostava muito de comer e eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares legais. Legal. E aí, quando você partiu para uma vida profissional, a gastronomia não era o foco, mas estava permeando ali no início também, né? Sempre e muito, né? Assim como muitas das pessoas que nos ouvem, que devem ser amantes também da gastronomia e devem gostar de cozinhar, eu sempre fui aquele amigo que recebia os outros amigos para almoços, para jantares, né? Organizava eventos semi-profissionais em que eu cobrava alguma coisa porque tinha uma produção extra. Então a gente fazia uns encontros de cozinha cinematográfica, né? Então traduzindo pratos de um filme para a mesa e depois tinha uma projeção do filme. Eram coisas bem legais que a gente fazia, mas isso tudo de uma forma amadora, né? Mas sempre cozinhando para muita gente, né? Eu, de alguma forma, Rodrigo, eu fui criado para não ser cozinheiro, né? Eu fui criado para ser um monte de outras coisas, advogado, engenheiro, médico, né? Decidi ser administrador, marqueteiro, etc., porque era uma coisa que me interessava mais e ainda assim estava ligado àquelas expectativas que os nossos pais colocam na gente, que, né, às vezes por muitos anos a gente segue, e nunca olhei para a gastronomia com um olhar profissional, embora tenha trabalhado em várias operações de gastronomia muito grandes, né? Falando aqui de milhares de lojas e restaurantes, né? Então, por muito tempo, então foi realmente só uma brincadeira, né? Deve fazer uns 20 anos que eu li o Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain, e que eu acho que é um livro absolutamente essencial, porque ele é um livro que, ao mesmo tempo que te encanta pelo mercado, ele também te faz pensar realmente mais do que uma vez se é isso mesmo que você quer fazer da tua vida, né? E eu acho que eu guardei as mensagens desse livro durante muito tempo e uma hora eu achei que era aquilo mesmo que eu queria fazer, entendeu?
Legal. E aí você foi executivo, trabalhou com grandes empresas, no ramo de alimentação e tal. Como é que foi o primeiro passo para empreender na gastronomia, que já foi uma grande inovação para o Brasil, talvez, não sei qual é a sua análise, mas talvez até à frente do seu tempo, o que foi o Boss na época? Olha, de uma forma bem rápida aqui, eu era executivo no Brasil. Num determinado momento, eu decidi fazer um MBA nos Estados Unidos e fui estudar na Universidade da Califórnia. Passei 2 anos estudando e depois eu fiquei mais 2 anos nos Estados Unidos trabalhando, ainda no setor de varejo, mas no setor de moda, na indústria da moda. Durante a crise de 2008, ou pouco antes da crise de 2008, eu achei que era hora de voltar para o Brasil. O Brasil estava num outro momento, né, num momento de muito interesse, crescimento e alguma pujança, né? E eu resolvi voltar para o Brasil e já decidido a não trabalhar mais para os outros e empreender. E fui convidado para me associar a uma boutique, que é a palavra chique para uma pequena empresa de fusões e aquisições. Então, era uma pequena empresa que ajudava grandes empresas a fazerem transações de compra e venda de empresas, tá? Eu fui sócio dessa empresa durante 5 anos e lá pelo último ano eu tive um cliente que era uma multinacional que queria entrar no Brasil, nos encomendou um projeto de avaliação de mercado estratégica e eu entreguei esse projeto depois de 6 meses, foi um projeto bastante longo, e fiquei com uma pulga atrás da orelha, depois de ter revisitado este mercado, certo? Eu já estava ali 5 anos no mercado financeiro, sempre fui meio peixe fora d'água ali, porque eu sou um cara muito expansível, um cara de marketing, etc. Então, apesar de fazer o trabalho direito lá, nunca fui muito feliz nisso. Então, de alguma forma, eu pessoalmente estava procurando já, talvez de forma inconsciente, alguma coisa que me interessasse mais a fazer, e tive essa oportunidade de reconectar com o mercado de gastronomia através desse projeto. Entreguei o projeto e, com isso, comecei a pensar num projeto para mim. E o Boss surgiu dessa ideia a partir de uma vontade, então, de criar um projeto pessoal no mundo da alimentação. E aí você acha que era muito inovador para o momento do Brasil? Vocês tiveram que ter uma educação do público para aquele paladar, para aqueles sabores, porque era uma coisa que até aquele momento não era tão ou quase nada difundido no país, né? Sem dúvida, o Boss Barbecue ele abriu em 2011. Tá? Nós éramos 3 sócios. Era eu, um texano, que se chamava Blake Watkins, que morava no Brasil naquela época, e de alguma forma nos conectou bastante com a cultura. E o terceiro sócio, o André De Luca, que acabou virando, né, o primeiro pitmaster do Brasil, efetivamente. Né? E por que isso? Porque o que a gente estava fazendo no Boss era trazendo carne, que era uma coisa que o brasileiro já ama, certo? Já tem paixão por, mas de uma forma um pouco diferente, né? Então, isso parecia fazer sentido, sabe? Porque, afinal, a gente está fazendo uma coisa que a gente ama fazer, a gente está entregando uma coisa que as pessoas estão dispostas a consumir, né? E a gente tem ali alguma diferenciação, né, do padrão já de mercado, né? Então, assim, do ponto de vista de projeto, parecia fazer muito sentido, mas foi absolutamente pioneiro, né? A começar que em 2011 não havia esse conhecimento no Brasil, né? Então a gente fez as malas, né? Foi pro Texas, né? Conhecer os processos e a cultura e o mercado e as pessoas, os chefes, etc. Trouxemos para o Brasil 2 vezes uma pessoa que se chama Rob Rubb, que é campeão mundial de barbecue, inclusive
campeão em várias categorias no Jack Daniel's Invitational. E o Rob nos ensinou absolutamente tudo, né? Ele também é o professor do Daniel Lee, né? Então, imagina, isso tinha um custo enorme, certo? Estamos trazendo o gringo, né? Lá do meio do mato, né? Para São Paulo, certo? E 2 vezes fizemos isso, né? Todo o desenvolvimento de produto foi efetivamente do zero, né? E estou falando assim de coisas muito simples, como desenvolver o mac and cheese, certo? Não havia receita de mac and cheese no Brasil, né? A gente voltou dos Estados Unidos com referências de molho na mala e uma barra de Velveeta, que é o queijo que tradicionalmente se faz mac and cheese nos Estados Unidos, para entender se a gente conseguia usar aquilo como uma referência para produtos brasileiros, né? Não havia receita, né? Não havia YouTubers falando de barbecue, né? Para o público brasileiro, já com as manhas, né? Para adaptar aquele produto para o Brasil. Não havia pitch, né? O primeiro pitch que eu imagino tenha sido produzido no Brasil nasceu de um desenho meu, um rabisco meu num guardanapo, né? Que a gente desenvolveu com uma empresa em Caxias do Sul. Fomos para Caxias do Sul, o André ficou lá uma semana, viu o pitch entortar na primeira queima, refaz o pitch inteiro, né? E não é que o fornecedor está fazendo isso por amor, certo? Tipo, quando refaz o pitch, paga de novo, né? Lenha, né? Hoje a gente fala com bastante naturalidade no Brasil a lenha de laranjeira, a lenha de macieira. Mas onde estava essa lenha, né? Inúmeras viagens para entender onde a gente podia encontrar lenha de forma sustentável, né? De boa qualidade. Desenvolvemos hoje já se compra lenha, certo? De tantas marcas bacanas que tem no Brasil. A gente teve que desenvolver um fornecedor de lenha em bebedouro que pegava a lenha fresca para a gente, curava dentro do tempo que a gente precisava e nos entregava em São Paulo, né? Que mais? Boston Butt, né, que é o corte essencial, né, do pulled pork, não era um corte que existia, né? Era um corte que a gente tinha que chegar para o açougueiro e mostrar foto e tentar chegar naquele corte. A mesma coisa, o brisket também não existia. Então, assim, de um lado, muito desenvolvimento de produto, e do outro lado, também muita educação do consumidor, né? O consumidor, o nosso cliente, cortava o frango, viu o frango cor-de-rosa, achava que estava cru, né? Quando aquela cor típica da defumação, que mostra que o frango não só já está no ponto, mas também ele está defumado, por isso da cor, né? Um outro problema clássico que todo restaurante de barbecue tem é que barbecue dá sold out, né? Porque na hora que acaba o brisket, certo? Não dá para correr no açougue e comprar mais 1 quilo de carne moída para fazer meia dúzia de hambúrguer, né? Não se resolve rápido, né? Então, assim, muita gente também ficava louca da vida, porque chegava lá, nossa costelinha era um tesão, e a costelinha acabava em pleno domingo, né? Então, eu acho que, assim, teve inúmeros desafios, mas eu acho que o payback disso tudo está no que a gente vê hoje, né? Um mercado que se desenvolveu, os profissionais se desenvolveram, o brisket, que não existia anteriormente nem como corte, hoje existe como produto, né? Você compra brisket de algumas marcas brasileiras com o nome brisket, não como ponta de peito ou qualquer outro nome mais esquisito. Com isso, obviamente, houve valorização desses cortes, antes tidos como cortes de segunda, né? Hoje são tidos como cortes nobres e valorizou-se, portanto, o animal e o consumo do animal com respeito em sua totalidade. E assim vai, cara. Foram 4 anos
Eu me desliguei da operação do Boss justamente antes de me mudar para a Holanda. Nessa época, o Boss já estava inteiramente tocado pelo Carlos Tossi, que foi pupilo do André De Luca e virou uma grande referência no mercado aí, do mundo dos pitmasters, etc. Mas, assim, grandes lembranças, foi excepcional o que a gente fez no Brasil com o Boss BBQ. Não preciso disso para alimentar meu ego, mas eu acho que tem um legado interessante aí, que hoje, obviamente, muita gente se beneficia, né? Então, se a gente teve que desenhar o primeiro pitch num guardanapo e viajar para Caxias do Sul, certo? Numa época em que não se fazia isso no Brasil, hoje a gente vê empresas estabelecidas, fábricas, fazendo produtos, pitches de ótima qualidade no Brasil, né? Na churrascada, alguns deles são nossos parceiros, os gringos ficam loucos com o produto que a gente está fazendo no Brasil, né? Que essas marcas estão fazendo no Brasil. Então, tantos restaurantes, né, que hoje se dedicam a fazer a defumação ao estilo americano. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Tenho bastante orgulho, uma palavra muitas vezes mal usada, mas eu tenho um orgulho bacana dentro de mim por ter feito isso. Claro, poxa, que legal. O nosso último episódio foi com o Carlos Tossi, e aí ele falou bastante desse momento do boss, falou desse lance do sold out, que a galera ficava puta de tipo, meu, como assim? Você tem um restaurante aberto e não tem tal produto pra me oferecer, assim. Mas legal, porque, enfim, é uma relação completamente diferente com o consumidor e do consumidor com o produto que ele tá consumindo, né? E aí, cara, um tempo depois veio a churrascada. Como é que foi o embrião desse projeto que acabou ficando tão gigantesco? Cara, a churrascada, ela nasceu como resultado do que eu estava fazendo no Boss, né? E da vontade dos meus outros dois sócios à época da fundação da churrascada. O Boss ia bem, apesar de todas essas dificuldades que a gente tinha, né? As dificuldades típicas do pioneirismo, né? Eu, naquela época, tive assim, enorme ajuda de gente da qual eu vou ser sempre muito grato, né? E acho que até vale a pena citar, sabe, os nomes de gente que esteve muito próxima da gente, tipo o Marcelo Chimbo, o Henrique Freitas, o Vessel. O Vessel, eu aprendi um montão com ele, por sinal, com ele eu aprendi a cozinhar, porque a gente ia comprar carne no açougue dele e ele tinha umas cartelinhas de receita coloridas. Eu, desde pequenininho, eu colecionava aquelas cartelinhas e ficava lendo ali sobre um monte de coisa que eu não fazia a menor ideia do que era, né? Assim, muita gente... Pô, o Bassolé foi um cara que tipo, me deu uma super força, me ensinou demais, etc. E a gente foi se consolidando, né? A gente começou a aparecer um pouco mais nos primórdios do Instagram, né? Naquela época que no Instagram qualquer coisa bem feita aparecia com mais facilidade, né? Era muito diferente de hoje. E a gente chamou a atenção de um cara que é o Christian Stevenson. O Christian, ele atende também pelo apelido de DJ BBQ. E ele é o cara dedicado a barbecue, ele é o chefe dedicado a barbecue da equipe do Jamie Oliver, né? O Jamie Oliver, ele é dono de um império, certo? E ele tem vários chefes que o cercam, né? Então tem o cara da cozinha italiana, tem a menina que faz os smoothies, tem o cara especializado em alimentação, sei lá, funcional. E no mundo do barbecue, este cara chama-se DJ Barbecue. O DJ, ele é um cara super conectado no mundo aí dos bons festivais de gastronomia e ele acabou gostando da gente, a gente gostou dele e ele nos convidou para ajudá-lo num festival em Bristol, em 2013. E lá fui eu e o André De Luca, a gente colocou as facas na mala, certo?
e fomos para Bristol, na Inglaterra, participar de um festival relativamente pequeno até, de barbecue, né? De gastronomia do fogo, etc. Enfim, éramos voluntários, assim como tantos são voluntários nos eventos no Brasil, como tantos são voluntários na churrascada, né? Então tá aí a importância de ser voluntário, né? Você aprende, entende, conecta. E o DJ, ele, depois de algum tempo, gostou do nosso trabalho e nos apresentou a organização do Mitopia. O Mitopia é o festival de gastronomia do fogo, talvez pioneiro, né? Arrisco a dizer o mais importante do mundo. Ele foi criado de uma forma muito informal por um jornalista de gastronomia que chama Josh Ozersky, lá em Nova York, e criou, cara, para comemorar o aniversário dele, reuniu um monte de chefe para fazer uma festinha, e com o passar dos anos a festinha foi ficando grande, né? E apesar dele não estar mais entre nós, ele faleceu talvez há uns 4 anos, ele deixou esse legado esse que está muito bem cuidado por um dos maiores chefes do mundo, principalmente do mundo do churrasco, que é o Richard Turner, que é hoje a figura principal do Mitopia, principalmente do Mitopia de Londres. E para o Mitopia de Londres, nós fomos cozinhar pela primeira vez em 2014. E a partir disso, a gente fez alguns festivais, sempre levando a nossa marca brasileira, e o André representando isso muito bem, com picanha. Ele fazia uma picanha com lardo e farofa, que era uma loucura, era incrível. Eu voltava, cara, dessas experiências. Não foi só Mitopia, a gente, enfim, fez vários outros festivais, tá? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E eu voltava dessas experiências me perguntando por que o Brasil não tinha alguma coisa parecida, né? Afinal, assim, o churrasco é o prato nacional do Brasil, cara, né? O Brasil, esse país, né, é tão grande, né, e que tem 5 regiões, e dentro das 5 regiões há mais sub-regiões, né? Cada uma com a sua tradição gastronômica, com a sua tradição culinária, e certo, faz-se lá o marreco no sul, faz-se a incrível comida mineira, né, nas cidades históricas, em toda Minas Gerais. Temos ali no Nordeste a muqueca, né? Temos também, que mais? O pato no tucupi, lá na Amazônia, né? Então, sim, o Brasil tem vários regionalismos gastronômicos, mas tem um prato que é executado de norte a sul, de leste a oeste, no Brasil, por todas as classes sociais, certo? Na varanda gourmet, né? Não podiam ter inventado um nome pior para este cômodo da habitação moderna brasileira, certo? Mas enfim, aquela varanda que tem churrasqueira, certo? O cara tá no bairro chique do Rio de Janeiro, ou no bairro chique de qualquer outra grande cidade brasileira, tem lá fazendo seu churrasco, e o cara tá fazendo churrasco também na laje, certo? Numa comunidade. O pedreiro faz churrasco, cara, numa lata de sardinha, 2 tijolos, uma grelhinha, lata de sardinha com álcool, certo? Então, assim, o churrasco é o prato nacional do Brasil, né? Não à toa, se o México é conhecido ao redor do mundo pelos tacos, né? Se a Índia é conhecida ao redor do mundo pelos curries, se o Japão é conhecido ao redor do mundo pelo sushi, os Estados Unidos pelo hambúrguer, o Brasil é conhecido pelo churrasco, né? Não é a tapioca, né? Que me desculpem os tapioqueiros, certo? Você vai em qualquer grande cidade hoje do mundo, há uma churrascaria brasileira,
né? Então, por que não há isso no Brasil, né? E eu voltava com essa pulga atrás da orelha e a partir dessa provocação que havia dentro de mim, nasceu a churrascada. Tão simples quanto isso, embora o processo tenha sido muito mais difícil do que isso, né? Eu bati em algumas portas que me pareciam ser portas mais óbvias para que pudessem me ajudar no desenvolvimento desse projeto. Ouvi alguns nãos, até que, num determinado momento, eu e o Debete, a gente já se seguia, porque os dois estavam fazendo coisas esquisitas, certo? Eu fazendo carne com fumaça, ele fazendo carne podre, certo? Aquela coisa maluca, né? Tudo errado, certo? Dois malucos fazendo coisas tão diferentes, mas legais, etc. E daí eu vi um post dele assim, o que vocês achariam de uma festa de churrasco? Pessoal de churrasco, cara, na hora, passei a mão no telefone, liguei para ele e falei, vamos fazer, entendeu? Então eu trouxe essa minha experiência de fora, de ter visto como funcionava lá fora, como esses eventos deveriam ser, do ponto de vista logístico e de interesse, etc. Tropicalizamos demais, né? A churrascada hoje ela é admirada por vários organizadores de evento por mundo afora, aí, porque a gente é efetivamente diferente. E nesse processo todo, a gente contou com uma extrema ajuda, profissionalismo e competência da Halt, do Felipe Aversa, certo? Que é uma grande produtora de eventos aí ao redor do Brasil, para colocar esse circo em pé, né? Então, assim, foi uma combinação de fatores ali, de vontades pessoais próprias, interesses e capacidade de execução da produtora. Mas por trás de tudo isso, só tinha uma coisa, cara, que era a vontade de fazer uma coisa muito legal, entendeu? A gente não tinha nenhuma ambição de fazer o que a gente fez. De verdade, a gente não tinha. A gente só tinha vontade de fazer, cara, vamos fazer uma puta festa de churrasco, vamos reunir aqui os nossos amigos chefes de cozinha para fazer um churrasco com uma música um pouco mais alta, num lugar diferente, com carne top, com métodos diferentes para a galera começar a conhecer, né, o dry age melhor, para conhecer um pouco melhor a defumação, né? Essa era a motivação. Era uma motivação muito legítima, né? E ninguém sabe disso, ou pouca gente sabe, que a primeira churrascada teve 38 convidados, cara. 38 convidados e 3 chefes, né? Ou seja, não é que a gente começou fazendo um evento para 7 mil pessoas, com 70 chefes de não sei quantos países, entendeu? A gente começou com muita verdade, de uma forma muito legítima, com muita amizade, muita paixão pelo que a gente faz. Legal. E aí eu imagino que tiveram desafios muito grandes, né, no início desse processo, desse projeto. Memória seletiva, a gente esquece de algumas coisas, entendeu? Cara, os desafios foram enormes. A gente aprendeu tudo na porrada, certo? Não tinha livro-texto para fazer isso, não tinha nenhum evento de referência no Brasil para a gente copiar ou se inspirar, né? Então, foi bastante difícil, né? Desde o ponto de vista de como montar todas aquelas estruturas, encontrar os patrocínios corretos, encontrar as marcas certas para nos apoiar, e até pegar a manha realmente de operar, entendeu? Na primeira churrascada, e isso é uma imagem que eu tenho para o resto da minha vida. Eu estou na 23 de maio, eu morava no Itaim, eu não sei, para quem não conhece São Paulo, o Itaim está na zona oeste de São Paulo, um pouquinho ali mais central. A primeira churrascada foi na zona leste, certo? É uma viagem de carro às
4 horas da manhã, que era esse horário que eu estava indo para lá, para a churrascada, para começar a organizar. É uma viagem de 20 minutos, um lugar meio longe ali para gente, né? Para aquele lugar onde eu vivia. E me liga o Carlos Bertolazzi já lá e falou: Botino, a carne está inteira congelada, cara. Dá para fazer o evento no domingo? O evento era no sábado. Caramba, cara. Tipo, cara, eu nunca vou esquecer disso. Que eu falei assim, caralho, certo? Tipo, imagina, a gente já era um evento para 1.300 pessoas, essa primeira churrascada, embora a gente tenha colocado 300 ingressos à venda, a gente acabou vendendo muito mais, né? E imagina o medo de ser na primeira vez que você faz aquilo, né? Já correu o risco de ser a última, certo? Porque a carne não vai existir, né? Então, assim, os desafios foram enormes, cara. Não dá para, assim, não dá para contabilizar em cada área e eventos sempre tem eventualidades, certo? Sempre há desafios, né? Sempre há muita coisa dando certo e sempre há algumas coisas muito sérias dando errado, né? E no final das contas é a forma como você lida com isso que faz as coisas funcionarem ou não, né? Até algumas pessoas acham que eu sou muito sério, muito carrancudo, etc. Mas, cara, é porque tipo, eu falo, cara, tipo, eu preciso alimentar 7.000 bocas, entendeu? Então, certo, depois que as 7.000 bocas estiverem alimentadas, aí a gente conversa, dá risada, entendeu? Mas por enquanto eu tô aqui tenso, entendeu? Maravilha. A gente gravou com o Bruno Salomão e ele me contou uma experiência parecida em um festival que ele foi, passou a madrugada descongelando a carne de cueca com uma mangueirinha atrás da casa, porque era isso, senão ele não ia ter carne para trabalhar no dia seguinte. É muito difícil, cara. E o que a gente preza por duas coisas na churrascada demais, né? Pela satisfação de quem visita, né? Então, tudo tem que ser impecável, absolutamente impecável, certo? Nem sempre a gente consegue acertar tudo, certo? Mas a carne tem que ser boa, os acompanhamentos têm que ser bons, a música tem que ser ótima, as atrações, né, que giram em torno lá do evento tem que ser fantásticas, tem que ser tudo do cacete, né, para o nosso público visitante, né? Mas também tem que ser do cacete para os chefes, entendeu? Porque esse é o espírito da churrascada. A churrascada nasceu como uma festa de chefes para um monte de outras pessoas, entendeu? Então, assim, pô, eu fiz um evento na Irlanda, sei lá, 2 anos atrás, que eu não podia tomar uma cerveja, entendeu? Eu falei, cara, tipo, desculpa, entendeu? Tipo, certo, tô com fogo do meu lado, certo? Tô com a carne ali do outro lado, aqui, perto do fogo, certo? Tipo, a cerveja aqui perto de mim, eu não posso pegar uma cerveja, entendeu? Ah, não, porque a legislação não permite. Eu falei, cara, tipo, obrigado, PT, saudações, boa sorte com o teu festival, entendeu, cara? Tipo, sabe, tipo, tô aqui para ser feliz, né? Afinal, tipo, se eu quisesse ser infeliz, eu tava fazendo outra coisa, né? Então, esses perrengues, certo? A gente tenta absorver ao máximo para que o chefe não tenha que passar, entendeu? Para que ele efetivamente esteja se divertindo ali tanto quanto que o público que visita. Chefes, equipes, voluntários, certo? Tem que ser uma experiência legal, 360 graus, entendeu? Claro. E como é que é a curadoria do evento? Vocês procuram perfis específicos para ter uma diversidade de técnicas e cortes, que até você citou um pouco antes? Cara, essa é uma pergunta bem legal, porque é uma das coisas que mais me perguntam ou que as pessoas menos entendem, né? Muita gente talvez ache que precise ser próxima dos organizadores para participar, entendeu? Ou precisa ter um Instagram inflado, sabe? Quando não precisa nada disso, né? O que a gente pede na churrascada, o que a gente demanda na churrascada, o que a gente está sempre buscando na churrascada é inovação. A gente não necessariamente quer ser, mas se a gente não for, meio que perde a graça. Se a gente não for um agente de
transformação, de educação, de experimentação, de criatividade, entendeu? Não quero mais fazer, entendeu? Então, é assim, tipo, eu recebo muito e-mail de gente falando assim, me dá uma oportunidade, entendeu? Isso que, tipo, certo, você tem ali umas coisas legais, entendeu? Mas, tipo, é tudo mais do mesmo, entendeu? Tipo, tem que colocar o que é diferente, entendeu? Seja do ponto de vista de técnica, seja do ponto de vista de produto. Na churrascada pouca gente sabe, mas já há 3 anos, por exemplo, eu venho desenvolvendo com os chefes acompanhamentos 100% veganos, certo? Não tem mais farofa com bacon e ovo, entendeu? Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo precisa aprender a fazer, entendeu? Trabalhar sabor, trabalhar suculência, entendeu? Também sem proteína animal, né? Então, o quê? É uma oportunidade de experimentação. Então, se você vou usar essa oportunidade de experimentação para fazer mais uma vez mac and cheese, sei lá, eu adoro mac and cheese, mas só como um exemplo de uma coisa que, tipo, não me interessa muito mac and cheese, entendeu? Ou salada de batata, certo? Tipo, não precisa mais salada de batata. Tipo, todo mundo já sabe fazer isso, né? Então a gente está lá para mostrar coisa diferente. Eu acho que o público está esperando coisas diferentes. Então, talvez esse seja o maior drive da curadoria, entendeu? A criatividade, a inovação, a possibilidade de executar, né? Porque muitas vezes alguma coisa nem é possível de executar, né? E não à toa, certo? Sempre que alguém entra na churrascada, vê uma coisa que os caras ficam, entendeu? Porque tipo, a gente passa meses pensando nisso, certo? Eu com os chefes, entendeu? No desenvolvimento da ideia, desenvolve projeto, coloca os projetos em 3D, manda para quem pode desenvolver o projeto, daí vai atrás do possível fornecedor daquele insumo. Nem sempre está disponível, às vezes a gente tem que importar o insumo. Cara, assim, é uma guerra, entendeu? No bom sentido, é uma guerra que a gente luta com prazer, entendeu? Então, um pouco isso. E daí tem alguns outros detalhes que eu sempre faço questão de frisar que, né, eu estou falando aqui um pouco como é a curadoria do ponto de vista de produto, né? Então, tá lá no nosso site. A nossa curadoria, ela tem como objetivo entregar uma experiência única, certo? Então, uma gastronomia diversificada, original, né? Utilizando cortes, animais, métodos e receitas do Brasil e do mundo, né? E assim, o nosso público vai encontrar sabores familiares e outros esquisitos, né? E o que é a coisa legal, certo? Porque a gente está dando para o chefe a oportunidade, diferente do restaurante, né? Você é dono de um restaurante, você sabe bem do que eu vou falar. No teu restaurante, sim, você pode arriscar e você deve arriscar para ser um restaurante um pouco diferente dos outros, certo? Mas você tem alguns produtos que você não pode tirar do cardápio, né? Que são os seus produtos, é o teu pão com manteiga, teu arroz com feijão, teu cardápio, né? Na churrascada, o chefe pode arriscar, pode testar produto, pode testar métodos, entendeu? Então, para que vai fazer já mais do mesmo? Então, precisa proporcionar uma experiência única com muita criatividade. E daí tem dois outros pontos que a gente faz questão de manter intocados, é que os chefes sejam todos profissionais, né? Então, a churrascada ela não é um ambiente do churrasqueiro de final de semana, né? Embora nada contra os churrasqueiros de finais de semana, deixa só deixar isso bem claro, certo? Acho que tem gente que faz até melhor, às vezes, que o profissional, né? Mas a gente faz questão de que sejam chefes profissionais, né? Até porque a churrascada, de alguma forma, ela também é uma vitrine, né, do trabalho de muitos chefes, né? Então, é um momento que eu quero crer legal, importante, tá lá. A única exceção que a gente faz é para amadores que estão fazendo coisas do grande caralho, né? Eu acho que o único que se enquadra nessa categoria e que já esteve conosco algumas vezes é o Roberto Bocabello, né? Então
ele, apesar de ganhar dinheiro com churrasco, também esse não é o seu único sustento, mas ele faz um trabalho de pesquisa incrível e é tecnicamente impecável, né? Então, é sempre muito legal ter ele lá com a gente, fazendo esse tipo de entrega. E acho que o quarto ponto, que também está lá descrito no nosso site, os chefes precisam ter o espírito da churrascada, entendeu? A gente quer chefe do bem, com espírito de churrasqueiro, que leve a alegria como principal ingrediente desta festa toda que a gente faz, entendeu? A gente não, como eu falei, a gente não precisa que ninguém precisa ser amigo dos organizadores para entrar no nosso line-up, mas precisa do tipo que a gente vai querer ficar amigo, entendeu? Né? Tipo, o cara mala não dá para entrar, entendeu? Então, o cara que se comporta de forma estranha, tá? Então, assim, tipo, tá lá descrito, tá lá, né, de forma muito direta, né? E o que eu sempre falo, assim, tipo, de novo, tudo começa com a ideia, não é nunca com o nome, entendeu? Não é porque eu te conheço, certo, Rodrigo, que você tá na churrascada, certo? Você tá na churrascada se você estiver fazendo uma coisa do cacete, entendeu? Porque também pro público o que interessa mais é a coisa do cacete, entendeu? Claro. Cara, maravilha, que legal. Tá, e aí a churrascada rolando, sucesso. Você vai, muda para Amsterdã, na Holanda, e abre o Soil, que é um café plant-based. De onde veio essa vontade de partir para essa área e como que você acabou indo especificamente para a Holanda em si? Cara, eu vim para a Holanda por diversas razões. Foi uma vontade de levar para os nossos filhos. Eu sou casado, tenho 2 filhos pequenos, uma experiência diferente do Brasil. Eu, com a minha esposa, a gente já tinha vivido tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Então, enfim, apesar da minha mais forte história ser com o Brasil e eu ser brasileiro, etc., eu não necessariamente me vejo como aquela pessoa que precisa ficar no Brasil para o resto da vida, assim como eu não preciso ficar na Holanda para o resto da vida, eu posso ficar em qualquer lugar, né? E por uma série de razões, algumas emocionais, outras racionais, a gente escolheu a Holanda como nosso país e aqui estamos desde o final de 2015, né? Que é justamente o ano que a gente fez a primeira churrascada, né? Então, desde então, a gente vem cuidando desse filhote daqui de longe, né? Então, assim, você me perguntou, a tua pergunta era por que do negócio plant-based? Exato. Primeiro, acho que precisa entender o que é plant-based, né? Plant-based quer dizer alimentação base planta, né? Muita gente talvez traduza isso de uma forma simplista como alimentação vegana, né? A alimentação vegana, ela é um termo relativamente novo ou um pouco mais familiar ultimamente à maioria das pessoas. Ela é um pouco diferente, ou bastante diferente, perdão, da alimentação vegetariana, porque a alimentação vegetariana ela ainda permite o consumo de produtos de origem animal que não carne, certo? Então, o vegetariano tipicamente consome ovos e leites, né? A alimentação vegana não consome nenhum produto de origem animal, né? Então, também não consome ovos, também não consome leite e seus derivados, e também não consome outros produtos como mel, porque afinal também é um produto de origem animal, né? E tem princípios bastante sérios, né? E o meu restaurante em Amsterdã chama-se Soil Vegan Café, que é um restaurante vegano, certo? Um restaurante em que a gente não trabalha com nenhum produto de origem animal. E aí, da onde que você tirou da cabeça? Eu tenho a churrascada e tô indo abrir um restaurante vegano. Da onde que veio essa fagulha, essa necessidade de trabalhar com esse tipo de alimentação? Rodrigo, essa já é aquela hora que você faz perguntas
Perguntas controversas. Polêmica? Ainda não, ainda não. Bom, essa resposta, cara, ela pode dar pano para manga para um próximo, para um segundo episódio dessa entrevista, tá? Mas se vocês tiverem paciência para me ouvir, eu acho que eu tenho uma mensagem importante para dar, tá? Por favor, por favor. Então vamos lá. Por que o curador, cofundador da Churrascada, tem um negócio vegano e convive com essa aparente contradição, né? Eu vou falar um pouquinho, vocês vão ter que me aguentar, porque esse é um tema que me fascina e eu acho que tem uma mensagem importante por trás, mas eu acho que ao final dessa mensagem as pessoas vão conseguir entender que não há contradição, há complementariedade, tá? O tema todo, cara, ele merece uma introdução, tá? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa entender que quando as pessoas decidem adotar conscientemente novos hábitos alimentares, normalmente as razões ou motivações para a adoção desses novos hábitos alimentares são 4 razões, tá? Ou é religião, certo? Por alguma razão você decidiu adotar uma religião que te restringe de alguns hábitos, tá? Muitas pessoas decidem mudar hábitos alimentares também por questões de saúde, né? Às vezes o médico fala, ó, se você continuar comendo isso, você vai morrer, né? Aí a pessoa para de, né, beber tanto ou comer tanto açúcar e assim por diante, né? O terceiro motivo pelo qual as pessoas se motivam a mudar seus hábitos alimentares por uma questão ética, tá? Que está ligada à percepção de que o ser humano ele não deve impor a sua vontade sobre os outros seres sensitivos, seres que sentem, tá? Então, a árvore, certo? A planta é um ser vivo, certo? Mas não é um ser que tem sentimento, tá? Então, muita gente, portanto, deixa de comer produtos de origem animal, por exemplo, por razões éticas, porque acham, tomam para si como verdade que não devem impor a sua vontade sobre outros seres, tá? E há um último ponto, que são motivações de sustentabilidade, tá? As motivações de sustentabilidade são as minhas principais motivações para reduzir o consumo de proteína animal. Você me perguntou anteriormente se eu mesmo sou vegano ou vegetariano. Não, não sou. Hoje existe um termo super esquisito para definir as pessoas que comem menos carne, né? Que é o flexitariano, né? Que é a pessoa que come prioritariamente tem uma dieta à base né, do mundo vegetal e se permite alguns produtos de origem animal, de boa qualidade, de boa procedência, com sustentabilidade, em momentos específicos, tá? Eu sou essa pessoa, tá? Mas, de volta às razões, né? A minha motivação principal é a motivação da sustentabilidade, tá? Então, em segundo lugar, o que a gente precisa entender, e também a gente precisa concordar com isso, que não basta a gente só entender, certo? Número 1, o planeta Terra é o nosso único planeta, é a nossa única casa, tá? Não há outro planeta alternativo com condições de vida, pelo menos não muito próximo de nós, né? Há projetos, certo? De mudar para a Lua, para Marte, etc., mas estação espacial, certo? Mas enquanto isso não for verdade, o planeta Terra é o único lugar que a gente tem para morar, tá? Terceiro ponto, os recursos providos pela natureza, por esse planeta que é a nossa única casa, eles são recursos finitos, tá? E que comportamentos, esse é meu quarto ponto a respeito disso, que eu peço que a audiência concorde comigo,
que comportamentos sustentáveis são aqueles que repõem os recursos que a gente extrai da natureza com mais rapidez do que a sua extração, certo? Então, qualquer coisa pouco sustentável, qualquer atividade não sustentável, pouco sustentável, é aquela em que você não consegue repor aquele recurso que você extraiu da natureza para a produção de um determinado produto, certo? Com maior rapidez do que a sua reposição, tá? Então, assim, a indústria clássica, né? Petróleo, certo? Por que a indústria do petróleo, né, o negócio do petróleo é uma coisa sustentável? Porque o petróleo vai acabar e a gente não tem capacidade de repor o petróleo, né? Então, a gente precisa encontrar um meio sustentável de substituir essa fonte de energia que vem movimentando o mundo, certo? Há, se não me engano, 150 anos, tá? Então, estamos de acordo? Se sim, certo? Se a gente está de acordo, a gente agora precisa entender por que a gente está à beira de um caos, né, no planeta Terra, do ponto de vista de sustentabilidade, que pode, inclusive, comprometer a nossa existência. Tá? Cientistas falam em sexta extinção em massa. Tá? E é muito sério, né? E é muito urgente, é bastante drástico. Tá? Então, se o teu público ainda quer me ouvir, se ainda tem gente aí ouvindo, entendeu? Agora a gente pode falar das razões por que eu acho que a gente deve comer menos proteína animal e não necessariamente abolir completamente a proteína animal da nossa alimentação. Tá? Eu aposto que ainda tem muita gente nos ouvindo com muita atenção ainda. Eu defendo, Rodrigo, que a gente deve comer menos produtos de origem animal, tá? Ou menos carne, ovos e leite. E quando nós optarmos por fazê-lo, a gente consuma produtos de maior qualidade. Produtos que venham com uma certificação de sustentabilidade. Produtos que nós entendamos a origem. Produtos, inclusive, que nós façamos um esforço um pouco maior para pagar um pouco mais para aquele produtor de excepcional qualidade que desenvolveu aquele produto, que está levando aquele produto até nós de forma bastante custosa e muitas vezes até sem subsídio, certo? Porque a questão do subsídio é um problemaço também. Mas eu nem vou entrar nessa questão. Então, eu defendo que a gente faça da carne, faça do produto de origem animal, não a regra, mas a exceção. Né? Que a gente procure observar o que a gente coloca no nosso prato, que a gente coloca na nossa boca, com um pouco mais de atenção, principalmente esses produtos que são produzidos com tanto impacto no meio ambiente. Tá? Então, que impacto é esse? Tá? Cara, esse impacto ele tem várias frentes, tá? E eu, para resumir um pouco a conversa, eu vou tentar me focar nos pontos que mais me chocam, tá? A minha epifania a respeito desse assunto, né? O momento em que isso começou a me incomodar foi durante a crise hídrica no estado de São Paulo. Isso foi nos anos de 2013, 2014, né? A gente estava vivendo uma seca enorme, certo? Tivemos que nos habituar a usar o banheiro, não dar descarga, a tomar banho com um balde embaixo do pé para recolher aquela água, né? Éramos proibidos de aguar os nossos jardins ou lavar os nossos carros, né? Água naqueles anos, virou um produto de luxo. E a água, efetivamente, é um produto de luxo, né? Porque pouquíssimo da água disponível no planeta é água que está disponível ao nosso consumo, tá? Pra você ter uma ideia, a superfície terrestre ela é coberta 70% de água, né? Isso é aquela coisa que a gente aprende já na escola, né?
Só que a maior parte dessa água é salgada, certo? Não é a água que a gente consiga consumir, né? E embora haja aí técnicas de dessalinização, perdão, são técnicas ainda muito caras e não há produção de água doce em escala utilizando essas técnicas, tá? Bom, 2,5% dessa água é doce, tá? Então, dessa massa de água total que a gente tem, podemos consumir os 2,5%? Não, certo? Porque desses 2,5%, mais da metade está congelada nas calotas polares, tá? Então, assim, desse total de água que nós temos no mundo, para a gente beber, para a gente cozinhar, para a gente tomar banho, para a gente dar nossa descarga, certo? A gente tem à nossa disposição 0,8% desse total. Lembrando que a água, logo depois do oxigênio, certo? A gente vive em média, certo? 3 minutos sem oxigênio e 3 dias sem água. E a gente passa uma semana sem comer, certo? Então, o alimento vem em terceiro lugar nessa escala, certo? A água é um item absolutamente essencial para a nossa vida na Terra, né? E o que o setor agropecuário tem a ver com a água, né? O uso de água para... Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Para fazer um hambúrguer, consome-se aproximadamente 3.000 litros de água durante o processo produtivo, tá? Eu estou falando aqui de dados de países desenvolvidos e com técnicas também utilizadas no Brasil, tá? Isso é equivalente a gente tomando banho por 2 meses, mais ou menos, um banho de 4 minutos, tá? Então, assim, a gente está, de alguma forma, certo, dividindo a nossa vontade de comer aquele hambúrguer suculento que você vende no Bença, certo? E que eu vendi tantas vezes, certo? Que sempre foi um produto incrível, certo? A gente está dividindo essa vontade com a nossa própria capacidade de reter esse recurso tão importante para a gente, tá? O uso da água, ele é dedicado tipicamente, esses números podem variar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas de uma forma genérica, tá? 5% vai para consumo doméstico, tá? 55% vai para agricultura animal, tá? Então, o consumo de água é uma coisa que me assusta nessas produções de produtos de alta escala e muitas vezes de baixa qualidade, tá? Depois a gente tem uma questão muito importante, cara, de mudanças climáticas, né? A produção agropecuária mundial ela é responsável por 18% das emissões de gases de efeito estufa. Tá? Isso é o maior produtor de gases de efeito estufa, contando todas as indústrias existentes, inclusive uma que sempre foi citada como um grande vilão, né, o grande vilão do planeta, que é a indústria de transporte. A indústria de transporte não emite tantos gases quanto a agropecuária, tá? E esses gases vêm, obviamente, toda a cadeia produtiva dos animais, certo? Tem gente que acha que isso, uma simplificação tonta dessa conversa, é falar o pum da vaca. Não, não é o pum da vaca, certo? Até porque a vaca não só solta pum, certo? Como também ela arrota, ou seja, é um animal ruminante, então ela solta gás pela frente e por trás, né? Mas, além disso, obviamente, você tem toda uma cadeia produtiva ligada à produção industrial de alimentos de origem animal, que precisa ser contabilizada, tá? E além dos gases, de uma forma geral, alguns gases são muito nocivos, né? Metano, por exemplo, ou óxido nitroso, são gases que são produzidos, são mais destrutivos que CO2 e eles são produzidos em ainda maior quantidade pela indústria, tá? Um outro dado super interessante é a ocupação de terra, né?
Hoje, 45% da superfície terrestre está tomada por produção de animais, porque, afinal, nós somos 7 bilhões de pessoas, mas nós abatemos 70 bilhões de animais por ano, tá? Ou seja, esses animais, certo, eles precisam de um lugar para viver, né? Eles precisam de água para tomar, não é isso? Eles precisam da terra para pastar, precisam da terra para comer, né? Então, a ocupação de terra é absolutamente incrível, né? É muito pouco eficiente se comparado com a ocupação de terra pela agricultura de produtos, né, de origem vegetal, né, do mundo vegetal, mas muito disparado, mais menos eficiente, e também é uma realidade, tá? Esses dados são todos dados científicos, tá, cara? Esses dados estão disponíveis pela ONU, estão disponíveis pela FAO, há bastante estudo detalhando esses dados para quem tiver um pouco mais interesse. A vaca, além de comer, né, e vamos lembrar que ela come uma alimentação, né, dos animais. Desculpa falar da vaca, certo? Mas não é a vaca só, né? Os animais, eles têm a carga proteica dos animais, tipicamente vem da soja, a carga calórica tipicamente vem do milho, tá? Então, toda essa soja que se planta no mundo e que causa tanto desflorestamento na Amazônia, não é isso? Certo, o desflorestamento ele não acontece para colocar mais vaca para pastar. Ele acontece para colocar mais soja para a vaca comer, né? 70% da produção mundial é destinada à alimentação animal, né? Não é para fazer tofu para vegano, entendeu? Uma parte disso, de verdade, o consumo humano desse produto específico da soja é 6%. Tá? 24% é utilizado para óleos biodiesel. Tá? Então, assim, a ocupação de terra ela vai além, portanto, do pasto. Né? A necessidade de espaço vai além do pasto, chega, portanto, na produção do alimento que este animal precisa para sobreviver ao longo da sua vida até a data do abate, certo? E tem um outro problema bastante sério, certo? A vaca, assim como nós, certo? O que come, uma hora sai, né? Para você ter uma ideia, uma criação de aproximadamente 2.500 leiteiras produzem dejetos equivalentes a uma cidade de mais de 400 mil pessoas, certo? E para onde vai esse dejeto? Como a gente trata esse dejeto, né? Há, obviamente, bastante regulamentação em torno disso e há práticas boas, certo? Mas também há práticas muito ruins, tá? Então, a gente está vivendo uma situação em que a gente tem uma bombinha relógio, certo? Pronta para estourar, comprometendo vários aspectos da nossa vida na Terra, por conta do comprometimento de vários, eu diria, insumos, certo? Se a gente olhar para isso como produtos necessários à nossa existência, certo? A qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade da água que também é afetada, portanto, pelos dejetos, certo? Que acabam contaminando lençóis freáticos, aquíferos, rios, né? Que acabam levando, portanto, essas substâncias todas para o mar, criando zonas mortas nos mares, né? Um dos problemas muito sérios que a gente vive hoje também é a indústria de pesca. A indústria de pesca ela está comprometendo a existência de diversas espécies no mundo, certo? Nos mares, a ponto de que a estatística já dando conta de que em 2050, mantendo-se o ritmo da pesca da forma como ela é executada hoje e mantendo-se o nosso consumo da forma como ele hoje está,
e considerando-se a ampliação populacional de 7 bilhões para 10 bilhões em 2050 você está aqui ainda no planeta Terra, certo? Tomara. Eu também devo estar aqui até 2050, certo? Então, há contas de que os oceanos serão oceanos mortos, sem peixe, literalmente, né? Embora os peixes se reproduzam numa velocidade altíssima, a gente consegue a capacidade, certo? E era lá o ponto de sustentabilidade, certo? O que é insustentável? É insustentável quando eu retiro com mais rapidez do que eu tenho capacidade de repor, né? Ou que o ambiente tem capacidade de se reconstruir, né? A gente pesca mais do que a gente consegue deixar o ambiente se reconstituir, né? Então, assim, por uma série de razões, do ponto de vista ambiental, eu me senti motivado a buscar uma alimentação mais baseada em produtos vegetais, mas eu me permito comer, obviamente, uma carne ao final de semana, faço um excepcional churrasco e evito comer uma carne que antes eu comeria sem o menor problema, uma carne qualquer, sem origem, baratinha ali na bandejinha do supermercado. É um pouco essa a minha visão. E tem dois pontos que eu acho que são bastante importantes de colocar também, né? A produção, a proteína que a gente extrai do animal, ela é uma proteína de excepcional qualidade, tá? É a proteína mais completa que existe, tá? Do ponto de vista de existência ou de entrega de todos os aminoácidos que nós necessitamos para construir o nosso corpo, os nossos músculos, etc. Tá? Manter o nosso cérebro ativo, certo? A gente precisa muito de proteína, embora a gente precise de menos proteína do que a gente achou que precisava, tá? Esse número que era 120 gramas por dia no passado, hoje já se sabe que é um número mais próximo de 50 gramas de proteína por dia. Então você não precisa também de proteína de uma forma tão voraz como a gente imagina, né? A proteína que é produzida pelo animal, ela é de alguma forma muito pouco eficiente, porque as calorias que a gente extrai do animal, elas são muito menos eficientes do que as calorias que a gente extrai dos vegetais. Faz sentido isso para você? Porque o animal ele é alimentado, ele precisa metabolizar esse alimento para se manter vivo, certo? Então, muito dessas calorias que a gente usa para alimentar o animal consome dentro dele mesmo, né? Em seu próprio organismo. E o que a gente acaba extraindo é uma parte muito pequena do ponto de vista calórico, tá? Então, acho que assim, a questão da deficiência energética é outra coisa que começou a me incomodar do ponto de vista matemático, certo? Isso daí não faz sentido nenhum, né? Finalmente, a gente tem um custo social muito grande, cara, porque quando a gente fala que a gente utiliza 70% da produção de soja, certo, para alimentar animais, esse número é um pouquinho menor na produção total de grãos, é um número da ordem de 50%, certo? Mas esses grãos, que são grãos baratos, de produção barata, que podiam estar sendo utilizados para alimentar populações pobres, gente que está passando fome, certo? A gente está utilizando, na verdade, esses grãos para agregar valor a produtos que essas populações pobres jamais terão acesso, entendeu? Então tem uma desconexão social muito grande também, entendeu? Então é por isso que, no final das contas, eu acho que a gente precisa comer menos carne, comer carne de melhor qualidade. Quando decidir fazer, faça com respeito ao animal, ao produtor, entendendo a cadeia, prestigiando um restaurante da sua preferência, indo até o evento de churrasco de sua preferência. Então, é por isso que são ideias complementares e não necessariamente contraditórias, tá? E eu estou fazendo isso porque eu tenho um restaurante vegano e chefio a cozinha desse restaurante vegano do desenvolvimento de produto, a entrega do prato na frente do cliente, porque eu quero convencer mais gente como eu que você pode fazer gastronomia excepcional
sem um pingo de manteiga para começar o cozimento de qualquer coisa, sem os cubinhos de bacon aqui e ali, entendeu? E sem a grande estrela do centro do prato, que sempre foi aquele maravilhoso steak de qualquer animal da sua preferência, seja ele de boi, de cordeiro, ou filé de peixe, sei lá, tá? E a gente tem conseguido fazer isso já há 2 anos com algum sucesso. Bacana, legal, cara. Eu acho que a ideia é muito essa, né? Se vai comer, coma com consciência, sabendo por que você está comendo, o que você está comendo e se você efetivamente precisa comer aquilo naquela quantidade, dessa maneira. Eu acho que é muito bacana, assim. A gente aqui, eu prezo muito pela consciência, para as pessoas fazerem as coisas, levar informação, porque com mais informação as pessoas sabem por que elas estão fazendo aquilo, não só, eu vou comer, preciso comer carne e tal. E até o lance do preconceito, assim, muita gente gosta de brincar e diminuir quem não come carne, seja pela escolha que for, pelo motivo que for, e eu acho que quem trabalha com gastronomia, isso é um contrassenso, né, cara? Porque se tem uma coisa que gastronomia é sobre acolhimento, sobre união, inclusão, experimentação. Então você atacar o outro, fazer piada para sobressair ou para reforçar a sua escolha, por exemplo, de comer carne, não faz o menor sentido, né, cara? Eu acho que o radicalismo dos dois lados é uma grande bobagem, é coisa de idiota, tá? Com certeza. Eu já fiz parte dessa idiotice, tá? Eu também, eu Eu já também. fiz as piadas no passado, certo? E não é que, de repente, certo, caiu um raio na minha cabeça e eu fui iluminado. Não, eu me interessei por conhecer melhor desse tema e entendi que há uma ciência por trás disso. Ah, e essa ciência mostra que a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente não vai conseguir mudar a indústria de transporte. A gente não vai conseguir mudar a indústria de óleo e gás. A gente não vai conseguir mudar a indústria energética, certo? Talvez a gente consiga, elegendo bons governantes, talvez a gente consiga, através desses governantes, da implantação de políticas públicas que façam mais sentido. Mas o que a gente pode fazer efetivamente é escolher melhor o que a gente coloca dentro da boca. Isso a gente pode fazer agora. E eu vou te falar, você não me perguntou isso, mas eu queria deixar aqui uma... Para quem se incomodou um pouquinho com o que eu estou falando, para quem não está achando que eu sou maluco, o processo para mim foi o seguinte: eu comecei a questionar por que eu colocava todo café da manhã, eu colocava uma fatia de presunto ou uma fatia de peito de peru, dito como saudável, certo? No meu prato, né? Basta olhar para a lista de ingredientes, vai ver que aquele produto de pouco natural tem. Existem os grandes presuntos supernaturais, obviamente que existe. Existe o peito de peru supernatural, obviamente que existe. Mas eu garanto que 100% das pessoas que estão nos ouvindo compraram, certo? Alguns frios essa semana que não são dessa categoria, certo? Então, aquilo começou a não fazer mais sentido, porque não me parecia nem alimento mais, né? Me parecia alguma coisa que parece com alimento, né? Que me dá alguma entrega calórica, que me dá alguma entrega, alguma satisfação, porque afinal é um produto altamente processado, cheio de açúcar, sal, certo? Tudo que a gente adora, gordura, né? Então, foi uma decisão fácil parar de comer esses produtos e quando eu como, eu faço um belo sanduíche com um produto natural de vez em quando, entendeu? Mas um produto sem essas porcarias todas que se colocam. O leite, hoje em dia, já é também uma troca bastante fácil, porque há leites vegetais de ótima qualidade, e sem sabor muito marcante do vegetal que ele foi produzido, né? O queijo é bastante difícil, mas há iniciativas bastante legais também de queijos, principalmente os queijos mais cremosos. Os queijos mais duros ainda é muito difícil chegar no queijo parecido
com o queijo produzido a partir do leite, né? A carne hoje há substitutos, né? Mas não defendo também o consumo desses substitutos de forma deslocada. Eu acho que a gente precisa comer uma dieta mais rica realmente em vegetais. Quando a gente quiser escolher o substituto, a gente tem que escolher com parcimônia. E acho melhor que, às vezes, de repente, até, sabe, é melhor, às vezes, ir para um produto de origem animal com boa qualidade e com pouca frequência, entendeu? É isso, cara. Eu comecei a reduzir produto a produto, dia a dia. Certo? Será que eu preciso de carne mais uma vez no café da manhã, almoço e jantar? E é uma matemática isso, né? Eu tenho uma amiga que brinca comigo que ela fala assim, você é 80% vegano. Certo? Por que eu sou 80% vegano? Porque eu como carne de uma, duas vezes por semana, entendeu? Então é uma matemática, certo? A gente tem, durante a semana, 21 oportunidades de tomar essa decisão do que a gente vai comer, certo? São 7 dias, 3 refeições por dia, né? É uma matemática, né? Legal. Eu também já fiz piada e nem por isso hoje eu sou iluminado ou melhor que alguém, mas acho que é só isso, né, cara? A gente poder pensar em tudo isso e ver o que realmente faz sentido ou não. E do ponto de vista criativo, cara, é um processo de descoberta de cozinhas novas, de sabores novos, que é absolutamente encantador, entendeu? Você se desliga daquela culinária clássica europeia, que assim a gente foi treinado a comer, certo? Em que tudo começa com proteína animal, tipicamente com alguma gordura animal, né? E você começa a explorar sabores da Ásia, do Sudeste Asiático, do Caribe, certo? Do sul dos Estados Unidos. Tem, assim, mesmo na culinária ocidental, tem muita referência bacana. Legal, legal. Cara, e aí depois de várias edições da churrascada, o evento sempre trazendo essa novidade, essa inovação, sempre se reinventando, tá para inaugurar a Fazenda Churrascada, que tem grandes nomes envolvidos, consultoria da Paula Labac, chefia de cozinha da Renata Raikov. Qual que é o objetivo desse projeto e como que você está envolvido nele? Tá, legal a pergunta. A Fazenda Churrascada, ela realmente está para inaugurar, não sei quando esse podcast vai ao ar, mas corre o risco de ir ao ar no dia que a gente estiver inaugurando, porque está muito próximo, tá? A gente sempre teve muita vontade de ter um canto para chamar de nosso, né? Um canto que a gente pudesse levar a churrascada e aquela experiência super informal, né? E divertida e festiva, celebratória, né? Uma grande festa para um lugar que a gente tivesse oportunidade de experimentar, testar e levar todas essas cores e sabores para os nossos amigos e clientes, né? E vai ser isso, é um restaurante, tá? É um restaurante à la carte, mas com estações espalhadas. Então você tem ali uma grelha, você tem num outro lugar você tem ali o American Barbecue, no outro lugar está lá o varal, então você vai lá, pode escolher tua carne, ou você pede para o garçom, pode estar na tua mesa com os amigos, ou você pode estar circulando. O espaço é enorme, o espaço tem 8.000 metros quadrados, é um local tombado no meio da cidade de São Paulo, é uma fazenda que era a antiga sede da fazenda do Morumbi. O Morumbi, que é um bairro muito grande em São Paulo hoje, um dia foi uma fazenda e essa casa era a sede desta fazenda. Está lá há muitos anos. É muito bonito o lugar. Ele é muito arborizado e muito grande, o que vai nos permitir fazer coisas muito legais, né? Além dessas estações diferentes, a gente vai ter um açougue que vai ser operado pela 481, que hoje tem uma carne de excepcional qualidade, né? Talvez uma das melhores carnes do Brasil. Marcelo Chim, de novo, parceiro há tantos anos, de novo com a gente aí no projeto. A gente vai ter um empório super bacana, com produtos de pequenos produtores brasileiros e também com
o boné da churrascada que todo mundo quer, e o avental, e toda essa história toda. Vai ter sorveteria, cafeteria, uma área kids super bacana, tirolesa. Cara, vai ser um lugar que a gente acha que é um lugar para reunir amigo, família, e fazer a confusão que a gente faz na churrascada algumas vezes mais por ano, sabe? E é isso, né? Quando resolver comer carne, com uma boa carne de qualidade na fazenda churrascada, entendeu? Perfeito. Botiro, vamos agora então pro Lenha na Fogueira, já que a gente não falou muito de assuntos polêmicos. Eu vou mandar um fácil aqui, um tranquilo. A churrascada é um evento para carnívoro? Não, carnívoro primeiro não existe, né? O que existe é carnista, né? Carnívoro é leão, certo? Nós somos onívoros, né? E nós somos carnistas, né? Nós crescemos gostando de carne, apreciando carne, e a pessoa que gosta de carne pode se chamar de carnista, mas não carnívora, né? Mas eu discordo. A churrascada ela é um evento de fogo, é um evento de churrasco, e eu sou da opinião de que o churrasco vai muito além da carne, né? Tanto que a gente tem diversas estações vegetarianas ou veganas, né? Executadas por chefes excepcionais, e as pessoas adoram, batem palma e falam: isso aqui está incrível, impressionante que não tem carne, entendeu? Por quê? É um evento do fogo, é um evento da alegria, é um evento da celebração do churrasco, e você não necessariamente precisa se dizer um evento de carne para fazer isso tudo ficar gostoso, entendeu? O fogo tem uma capacidade de mudar o sabor dos alimentos, né? Principalmente fogo vivo, a brasa, né? Legal. E aí aproveito então para te perguntar do fogo, que é a nossa pergunta de R$ 1 milhão. O que o fogo significa para você, Botino? Cara, eu ouvi os teus outros podcasts e eu acho que todos os teus outros convidados já responderam essa pergunta, né? De uma forma romântica que eu concordo, de uma forma bonita que eu concordo. O fogo é uma coisa linda de se ver, é uma coisa que traz a gente para perto, né? E se, assim, para eu não enrolar muito, eu vou te permitir aqui, vou pedir a tua permissão para ler um texto que eu escrevi há alguns anos. Esse texto foi impresso na primeira churrascada, num jornalzinho que a gente deu para todos os visitantes. E hoje, para todo mundo que vai à churrascada e ganha o passaporte da churrascada, cada churrascada dá um carimbo, na quinta churrascada é de graça, não sei o quê. Nesse passaporte está escrito o nosso manifesto, e o manifesto é o seguinte: me permite? Porra, por favor. A churrascada é a concretização de um sonho, a realização de uma grande festa celebrando a gastronomia na sua forma mais bela, simples e primitiva, a união do alimento com o fogo. Essa união deu início à gastronomia e à nossa evolução. A partir do domínio do fogo, nossos ancestrais, que dedicavam metade do tempo e energia à alimentação, caçando, mastigando, digerindo alimentos crus, evoluíram fisicamente. Passaram também a se dedicar a outras atividades, como as artes, as ciências e o simples convívio social. Além disso, esses assadores primitivos descobriram que as reuniões em torno do fogo alimentavam não só seus estômagos, mas também as suas almas. Alimentavam as relações e as amizades. Ao redor do fogo, nascia a alimentação como fonte de prazer. E esse é o prazer e o espírito que a gente cultiva na churrascada. E eu termino com uma frase que eu acho que traduz tudo isso, que é uma frase não minha, é do Richard Wrangham, que é a Fire made us humans. O fogo nos tornou humanos. Perfeito, tá aí. Eu sempre fico pensando como eu responderia essa pergunta, mas muito do que eu acredito também tá na introdução do podcast, quando a gente fala do fogo, que também é uma adaptação de parte do manifesto do meu restaurante, que a gente fala: somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar e usá-lo como aliado. Cara, é meio simples, cara. Sabe que eu tenho uma imagem e um cheiro de fogo na vida, além daquelas imagens infantis. Uma vez eu estava com uns amigos numa praia aqui do litoral norte,
A gente estava fazendo uma fogueira e tinha ali um tronco maravilhoso, grande, sendo queimado. Bateu um vento enorme. Na hora que bateu esse vento, aquela brasa explodiu, acendeu e ficou aquela, sabe, incandescente. E alguém gritou: cadê a câmera? Cadê a câmera? Né? Não tinha celular naquela época, então precisava da câmera. E ninguém conseguiu a câmera rápido para tirar a foto, e uma amiga falou assim: que fique na memória, e gravou, né? Esse fascínio que a gente tem pelo fogo é incrível, é lindo, é ancestral, eu acho que é simplesmente bonito, sabe? Bonito de ver. E eu tenho uma memória olfativa de fogo, ou de um produto do fogo, que é a fumaça. O horário que eu mais gostava de chegar de estar, não de chegar, eu chegava lá mais cedo do que isso, mas o horário que eu mais gostava de estar no Boss Barbecue era quando o restaurante ainda não estava aberto, a gente já estava com o nosso defumador aceso já lá horas, né, desde a madrugada, e lá pelas 10 da manhã a gente abria o defumador pela primeira vez, né, para checar como estava o ponto da carne, eventualmente para envelopar alguma coisa, etc. E aquele cheiro tomava o restaurante, e até o horário da abertura, aquele cheirinho ficava, cheirinho de lenha queimada, e aquilo lá me remetia para a minha infância e para a lareira. Puta, aquilo lá era muito gostoso, cara. Eu acho que a maior lembrança que eu tenho do tempo do restaurante é essa lembrança olfativa lá pelas 10 horas da manhã, quando abria-se o defumador pela primeira vez. Era incrível. Legal demais, cara. Você tem uma receitinha, uma dica para passar para a galera que está nos ouvindo agora? Cara, eu tenho. Já que a gente falou aqui tanto de alimentação base planta, eu queria fazer aqui uma provocação aos teus ouvintes e usar um produto tipicamente brasileiro, altamente disponível no Brasil, para fazer um outro produto, um sanduíche que nós barbequeiros adoramos, que é o pulled pork, feito com carne, entre aspas, de jaca, certo? Feita com a polpa da jaca. Por que a jaca? Porque a jaca ela tem uma textura muito parecida com a carne de porco, ela cria fibras bem longas e ela fica meio pedaçudinha, então ela dá uma mordida muito parecida. É muito simples, essa é uma receita que as pessoas podem fazer até sem churrasqueira, mas se quiser fazer na churrasqueira, vai simplesmente misturar essa carne, essa polpa da jaca. Não precisamos de mais controvérsia aqui, né? Agora falou que jaca é carne, agora o cara tá louco, né? A gente vai misturar a polpa da jaca com o molho barbecue da sua preferência. Não vou perder tempo aqui dando receita de molho barbecue, mas o molho barbecue da sua preferência, com um pouquinho de cebola, umas cebolas, né, uns anéis de cebola mais longos assim. Pode misturar isso na frigideira, em cima do fogão. Ela aquece muito rapidamente, cozinha muito rapidamente. Não deixa perder o ponto para ela não ficar muito mole, ainda ficar mais pedaçudinha. Se tiver usando a churrasqueira ou um defumador, leva a churrasqueira por talvez uns 15 minutos, defuma um pouquinho para ela pegar um pouquinho daquele gostinho de fumaça, coloca num bom pão, num pãozinho de batata ou num brioche. Eu serviria isso simplesmente com uma saladinha de repolho, aquela saladinha de repolho americana, coleslaw, que é muito simples de fazer, há diversas receitas aí espalhadas pela internet. Então eu faria isso: o pão, a polpa da jaca com um pouquinho de molho barbecue e a coleslaw. Vale a pena experimentar. Porque a carne de porco ela é muito neutra e ela absorve muito desses temperos fortes que a gente usa no barbecue. Então, a gente tem nesse produto, nessa ideia, nessa receita, uma oportunidade de conhecer um produto à base vegetal que tem uma proximidade de prazer assim muito grande com uma coisa que a gente adora, que é o pulled pork. Maravilha. E Botino, tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, visitar, ler e consumir? Tem um autor que é incrível, um filósofo, escritor, chama-se Michael Pollan. Ele tem um livro incrível que chama-se O Dilema do Onívoro, que fala um pouco sobre o momento da indústria de alimento atual. Nesse livro ele cunha
uma frase que é a frase que eu levo para o meu dia a dia, que coma comida de verdade, então menos comida processada, coma comida de verdade, um pouquinho menos, que a gente às vezes come muito em excesso, né? E plantas na sua maior parte. Tá? É um livro super legal, ele não é um cara vegano, não é vegetariano, não é ativista, não é nervosinho, entendeu? Mas ele dá os fatos de uma forma bem legal. Quem tiver com preguiça de ler o livro dele, que chama-se O Dilema do Onívoro, tem 2 documentários dele. Um chama Cooked, que é um documentário de 3 capítulos, e ele tem um outro documentário que chama-se Em Defesa da Comida. Se não me engano, os 2 disponíveis nas plataformas aí. Se alguém se interessar ainda mais por esse tema aí da sustentabilidade e quiser aprender um pouquinho mais, há alguns documentários e filmes aí que são drogas de entrada para esse mundo, tá? Um chama-se Cowspiracy, acho que não tem tradução para português. O outro chama-se Fork Over Knives, que é garfo em lugar de facas. Há um outro que chama-se Game Changer, que é um bom documentário a respeito desse assunto, tá? E para quem gosta de cozinhar, cara, tipo, eu gosto muito do Heat, Fat, Salt and Acid. E assim, o que eu lembraria aqui a galera é que, tipo, a gente não aprende a cozinhar assistindo televisão, a gente aprende a cozinhar cozinhando, né? E a gente aprende a cozinhar comendo, né? Comendo mais coisas mais diferentes, diversas, para ampliar a nossa biblioteca sensorial, entendeu? Perfeito. Menos filme e mais mastigadas e barriga no fogão, sabe? Filme só pra dar ideia, né? O filme é uma droga de entrada, entendeu? Você fala assim, isso aqui é interessante, vale a pena entender um pouquinho melhor, entendeu? Sensacional. Botino, quem quiser te achar pela internet da vida, por onde te procura? Cara, no @Botino, Bottino. Tô lá no Instagram. Não tem nada muito interessante no Instagram, só fala coisa da minha casa, não tem nada. Mas eu tô lá, quem quiser falar comigo é por lá, cara. Não uso o Instagram pra muita coisa além disso. Perfeito. A gente tá no Instagram também, no @efogopod. O meu pessoal é o @RodrigoPeters_, e o nosso e-mail é o efogopodcast@gmail.com. Você já sabe, pega o podcast, manda o link pros amigos, dá 5 estrelas no Apple Podcast, segue a gente no Spotify, mesmo que você não ouça por lá, que ajuda bastante o nosso trabalho. Botino, cara, não tenho o que dizer desse papo, foi um bate-papo fantástico. Acho que tem muita coisa pra galera pensar depois dessa conversa. Rodrigo, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa do podcast, parabéns por colocar aí a turma junta, conversando, debatendo. E, de novo, espero que tenha sido aí uma mensagem positiva e que as pessoas realmente parem um pouquinho para pensar, porque é preciso, tá? E se alguém tiver alguma pergunta a respeito do assunto, estou à disposição através do meu Instagram. Rodrigo, posso te dar mais uma dica? Opa, claro, por favor. Tem um podcast também que é o Vai Se Food, é o podcast da Aileen Aleixo, jornalista com muitos anos aí de estrada na gastronomia, mais recentemente também jurada do Top Chef. E o Vai Se Food é um podcast que traz justamente essas reflexões, esses papos super bacanas com gente do mercado, gente da ciência a respeito de sustentabilidade e principalmente sobre como aquilo que a gente come causa um impacto no planeta, né? Acho que para quem está interessado nesse tema ou quer fazer aqui um mergulho rápido, é só ir lá e assistir já os 10, 15 episódios que ela já tem para entender um pouquinho melhor essas questões. Perfeito. E como eu estava falando, cara, obrigado pelo convite, obrigado pela audiência que está aí nos acompanhando ou não já nessa hora. Parabéns pela iniciativa. Obrigadão mesmo, mais uma vez, Botino. E brigadão a todo mundo que nos ouviu até agora.
Muito obrigado mesmo, acho que essa conversa foi muito válida, muito importante, e até a próxima semana. Tchau!